Para você que acompanha o Rápido no Ar, nós seguimos com as entrevistas com os vereadores eleitos e reeleitos aqui na cidade de Limeira. O bate-papo agora será com o Dr. Marcelo Rossi, ele que foi eleito vereador. Na verdade, o Dr. Marcelo Rossi já ocupou uma cadeira no Legislativo. Ele, então, não disputou a eleição de 2020, não tentou se reeleger, voltou a disputar agora em 2024 e conseguiu mais uma vez ser eleito vereador e ocupará essa cadeira na Câmara Municipal a partir de 1º de janeiro de 2025. Doutor, muito obrigado pela presença aqui para a gente bater um papo, para que o pessoal possa conhecer um pouco mais do seu trabalho e as suas expectativas, evidentemente, para o seu mandato, que começa em janeiro de 2025. Obrigado pela presença. Eu é que agradeço o convite. A expectativa é muito grande de poder voltar à política, porém agora com um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de bagagem, um pouco mais de experiência, que eu acho que a vida pública exige isso. Além da bagagem, da experiência, maturidade. Eu, modéstia à parte, acredito que eu tenho muito a contribuir, né, principalmente nos reportando a políticas públicas para o envelhecimento. Doutor, como que você viu essa disputa em si, né? Porque você disputou também a eleição de 2016, foi eleito e assumiu em 2017, não quis disputar as eleições de 2020, volta agora em 2024 e também consegue se reeleger. É um fato, às vezes, um pouco incomum e não é tão simples, porque quando a pessoa ela deixa a cadeira, alguns por questões particulares da vida, outros porque não querem concorrer, e ele tenta retornar, às vezes é mais difícil do que a primeira eleição. Você sentiu essa dificuldade? Como que você viu essa questão? Porque não é muito fácil você deixar a cadeira, voltar 4 anos depois para tentar disputar e conseguir se eleger. Então é um feito bastante significativo para a tua carreira política também, né? Lucas, eu confesso que eu fiquei bastante apreensivo. A primeira vez foi uma coisa inédita, uma coisa motivada por realmente acreditar que você poderia contribuir com a qualidade da política, trazendo propostas para a cidade. Porém, passados-se todos esses anos, é aquilo que nós conversávamos, né? Eu acho que o tempo nos faz amadurecer e sermos melhor. Então eu senti uma certa dificuldade. Por quê? Uma coisa é você já estar na vida pública. Quando você está na vida pública, você tem uma certa visibilidade, você está nas redes sociais, você está em eventos políticos, no meio de secretariados, então existe uma movimentação interna. Porém, enquanto médico, as pessoas às vezes associam você ao médico, não associam você ao político. Então isso, de fato, trouxe um certo desconforto, eu confesso, a expectativa, né? Puxa vida, como vai ser a minha receptividade, né? De médico para político. Se bem que eu digo que eu não sou político, eu sou médico, eu dependo da medicina para sobreviver. A política é uma forma de agregar valores, agregar benefícios, agregar qualidade a projetos que eventualmente possam alavancar o futuro da nossa cidade. Como médico, você atua como geriatra? Como geriatra, há 30 anos como geriatra, me dediquei de corpo e alma a essa especialidade. Procuro me aprofundar muito na compreensão da doença de Alzheimer, particularmente é a minha paixão, é a minha dedicação, e eu acho que essa vai ser a minha principal bandeira, né, durante esses 4 anos, durante esse mandato. Tive a opção de escolher alguns dos lados, porém, por me identificar com esse lado social, com esse aspecto mais humano, o Betinho e a doutora Mayra, quis eu que o MDB me acolhesse. Então, eu acredito que dentro do partido, dentro das propostas que o Betinho e a doutora Mayra oferecem, eu acho que eu posso
ter mais visibilidade com esses projetos sociais voltados para o acolhimento dos idosos. Quando você fala dessa questão do Alzheimer e também do acolhimento às pessoas na terceira idade, né, os idosos, a tua atuação como vereador de 2017 até 2020, ela foi pautada nisso. Inclusive tem um projeto seu que foi aprovado, mas efetivamente não é colocado em prática. Você pretende retomar isso e trabalhar com bastante força nesse tema, doutor? Bastante, vou me dedicar a isso. Eu acho que de 2017 a 2020, acho que nunca se falou tanto do envelhecimento dentro daquela Casa de Leis. Eu achei que, por termos vários representantes... E as pessoas estão envelhecendo cada vez mais. Né? Muito. Nós temos hoje representantes de gênero, temos representantes religiosos, temos representantes da causa animal, temos representantes de vários segmentos. Mas o envelhecimento é uma condição que eu acho que é inerente a todos. Você vai envelhecer, eu espero poder envelhecer. E o que nós percebemos é que não só Limeira, o Brasil, nós não temos preparo suficiente para essa demanda que é muito crescente. Desde serviços de ordem pública, o centro comunitário do idoso fechou, não temos mais nenhum espaço voltado para acolher esse idoso. Nós sabemos que o idoso em casa, ele gera toda uma condição de comorbidade. Piora a hipertensão, piora o diabetes, piora a dor. Quando você procura incentivar políticas que promovam com que esse idoso saia de sua casa, a creche, como se fosse a creche do idoso, onde ele passa o dia, a qualidade de vida, não só física, mental, cognitiva desse paciente, melhora muito. E você vê, Lucas, que não precisa de grandes sofisticações em termos de recursos. São recursos, a sua maioria das vezes, humanos, né? Com capacidade de pessoas qualificadas, gerontólogos, psicólogos, toda uma equipe multidisciplinar e um local que ofereça condições para uma oficina de memória, para uma atividade física, para um alongamento, para meditação, música, lazer. Então, eu acho que a proposta seria hoje voltada para isso. Eu estive na Holanda justamente estudando políticas públicas em Alzheimer, em demência. Hoje, se eu tivesse 25 anos de idade, eu acho que eu ia lavar prato, mas eu ia morar na Holanda. É uma cidade totalmente voltada para o envelhecimento. Iluminação, a acessibilidade de trânsito, tudo é criado pensando nas condições de recursos para beneficiar as pessoas idosas. Então, você pega um país como o Brasil, que ainda é jovem, vamos assim, né, dizer, e pega uma cidade como Limeira, eu acho que nós temos o dever de promover esse tipo de atenção, nós temos que promover esse tipo de debate. Todo mundo fala de criança, todo mundo fala de adolescente, todo mundo fala de mulher, todo mundo fala da vida adulta. Quando chega na velhice, parece que é a terminalidade, ninguém mais comenta sobre a velhice. Tem medo, né? Parece que a pessoa se torna inútil, é fim da vida, vai falecer. E, de repente, é isso que nós precisamos trazer em debate, que o idoso ele tem muito a contribuir para a família, para a sociedade. Então, nada mais justo do que criarmos condições para que essas pessoas possam viver de forma digna e com qualidade de vida. Doutor, o senhor acredita que a questão da pandemia agravou ainda mais porque todos nós tivemos que absolutamente mudar as nossas rotinas? Às vezes, é mais complexo se mudar a rotina de um idoso, porque ele já está mais acostumado à forma como ele conduz o dia dele. Se para um jovem, às vezes, já é complicado, porque todos nós temos manias, né? A tendência é que o idoso tenha mais manias do que um jovem. Com essa questão da pandemia, ficou ainda mais complexo essa situação
e como que você imagina que pode se trabalhar para que o idoso se sinta cada vez mais útil? Porque quando a gente tem o trabalho com o idoso que faz com que ele realmente se sinta útil, além da parte física, eu acho que a parte psicológica, a parte de se sentir realmente, poxa, eu sou importante. Essa parte psicológica não seria tão importante quanto a própria parte física, doutor? Porque às vezes a pessoa acaba definhando na própria mente. Notoriamente, a pandemia, o Covid, serviu como um laboratório, como um experimento para avaliarmos, né, esse perfil comportamental. E o idoso foi o que mais perdas teve nesse sentido. Até pela própria condição já do isolamento, muitas vezes a família, pelo tempo de alguns netos, filhos estudarem, trabalharem, então o contato muitas vezes ele acabou, já era no convívio do dia a dia reduzido. Depois do Covid, então, isso quase que praticamente... Deixou só de forma remota. Exato. Teve dois aspectos. Teve aquele idoso que se reinventou. Teve aquele idoso que foi fazer um hobby, teve aquele idoso que começou a ler livro, teve aquele idoso que foi aprender a mexer nas redes sociais, foi mexer no computador, e teve aquele idoso que retraiu muito, principalmente fisicamente e cognitivamente. Por quê? Porque ele ia num grupo de terceira idade, ele fazia um alongamento, ele fazia um pilates, ele fazia uma hidroginástica, então houve um retrocesso muito grande nessa parte física, né? Ele ficou incapacitado funcionalmente de fazer as suas atividades do dia a dia, suas atividades da vida diária. E, consequentemente, o aspecto psicológico. O que aumentou a condição da insônia, o que aumentou a condição da depressão, da ansiedade em pessoas idosas, foi uma coisa assim vertiginosamente assustadora. Tanto que agora, em 2025, ano que vem, vai sair um estudo muito grande, promovido pela USP, onde eles estão buscando uma relação, não sabem se é a vacina ou se é o vírus do Covid-19, que auxiliou em processos inflamatórios nas células do cérebro para contribuírem também com o declínio da memória. Isso não é só no público idoso. Muita gente jovem, você conversa, né? A pessoa chega para você, nossa, doutora, eu estou esquecido, o que está acontecendo? Eu não era assim. Então, até nesse sentido, nós sofremos, né, essa condição. Acho que tem muito ainda por descobrir. Não foi só a condição propriamente do isolamento, mas eu acho que a sequela, né, desse vírus, eu acho que ainda vai trazer muita informação para a gente. E falando um pouco mais da parte da medicina, a gente já volta a falar um pouco sobre a atuação do Dr. Marcelo Rossi na Câmara, mas ele deixou bem claro que o foco principal será realmente esse olhar atento, principalmente para as pessoas mais idosas, né? Vulneráveis, né? Que infelizmente às vezes ficam desamparadas. Muito bem. E é muito triste, né, quando a gente vê realmente essa situação. Agora, doutor, o senhor citou a questão das pessoas com esse, às vezes, lapso de memória. Não sei se tem ainda um estudo sobre isso, mas aumentou também de uns anos para cá, ou tem aumentado a incidência do Alzheimer em si no Brasil e no mundo? Olha que pergunta extremamente interessante. Eles foram fazer um estudo do porquê que o Alzheimer no Brasil é diferente do Alzheimer nos Estados Unidos, do Alzheimer na Holanda, do Alzheimer no Japão. A primeira conclusão que eles chegaram dos casos de Alzheimer, porque nós temos vários tipos de demência. Alzheimer 60% das demências é do tipo Alzheimer. A primeira condição para o Alzheimer no Brasil é o baixo grau de escolaridade. Enquanto no Brasil as pessoas estudam até mais ou menos até o 4º ano da vida escolar, nos países em desenvolvimento dura-se 12 anos. Então você vê que o baixo grau de intelectualidade, de leitura, de jogos, acaba muitas vezes sendo o principal fator para a doença de Alzheimer no Brasil. A segunda condição, perda da audição. Pessoas que progressivamente durante a vida
tiveram, né, perdas auditivas ou têm perda gradual da audição, também tem um acometimento maior para a doença de Alzheimer. Talvez não participe mais de conversas de forma comunitária, não tem mais interesse de assistir uma televisão, não tem interesse de sair, de levar uma vida social. Então, a condição auditiva parece ter sido um fator determinante. E a terceira, a hipertensão. A hipertensão ela pode ir contribuindo com lesão de microvasos que nós temos no nosso cérebro, diminuindo a oferta de sangue, de oxigênio para certas áreas, né, que regulam essa parte da memória, do comportamento. Tirando isso, inúmeras outras condições, sim. Né? Mas essas seriam as 3 principais causas da demência no Brasil. Interessante isso. Não muito interessante, porque quando você fala da questão da escolaridade, é que você estava comentando, eu estava raciocinando aqui. Às vezes é justamente o fato da pessoa não exercitar a mente, né? E isso é até preocupante, doutor, porque você também comentando, eu comecei a raciocinar aqui. Hoje a gente vê cada vez mais, principalmente as crianças, né, não tem aquilo, tem preguiça de digitar. Então vamos falar com a Siri, que é mais fácil, vou pedir para que aumente o volume da TV, vem tudo pronto, a IA está aí e é algo que não tem como voltar, a tendência é cada vez ficar mais alavancado com tudo isso. É até uma situação bastante preocupante, né? Porque as pessoas estão cada vez se esforçando menos para usar a cabeça. É uma tendência, né? Do mesmo lado que a tecnologia e todos os recursos estão nos beneficiando, a inteligência artificial, mas eu acho que está criando uma comodidade, né, mental, né, muito importante, muito significativa. Por isso a importância da sociabilização dos idosos. Uhum. A demência ela é progressiva com a idade. Então essa é a principal condição. Se você falar para mim, quem é que vai ter demência? Quem viver. Essa é a principal condição. Então, mas não tem uma regra com idade? Existem, por isso aí da importância desse meu projeto. Esse meu projeto eu denominei de CAPAZ, Centro de Atenção e Prevenção do Alzheimer. Existem estudos hoje robustos, onde você pode já começar a manifestar doenças com declínio para a cognição na 4ª, 5ª década de vida. Olha que loucura. De repente você achava que a demência ela poderia começar a ocorrer a partir dos 65 anos de idade, e não, nós sabemos que hoje ela pode, já com 40, 50 anos, ter manifestação. Então a importância de criar-se políticas nesse sentido. Você fala hoje de hipertensão, qual é a preocupação da hipertensão? Exercício, obesidade, diminuir o sal, fala-se do diabetes, qual a importância do diabetes? Tirar o açúcar, fazer exercício, controlar o peso, e da demência? Porque a demência, assustadoramente, para as próximas 3 décadas, vai ser a 2ª doença que mais vai matar no mundo. Ela só vai perder para as doenças cardiocirculatórias, infartos, AVC. Mas exercitar o cérebro, não sei, uma pergunta até, desculpe talvez a ignorância da pergunta, mas se exercitar o corpo faz bem, literalmente, para a questão da hipertensão, para a questão do nível de glicose no sangue, exercitar a mente de uma forma regular e sempre buscar realmente fazer esse exercício, sendo com uma leitura, sendo com alguma atenção ali que você, até sei lá, até uma palavra cruzada, alguma coisa assim, isso também não pode contribuir para pelo menos amenizar ou tardar o efeito disso? Com certeza, é isso que se promove. Fala-se muito da palavra cruzada. Não adianta só você fazer palavra cruzada, você tem que praticar a palavra cruzada, você tem que usar no seu vocabulário, no seu dia a dia, aquilo que você transcreve. O desafio da demência é sempre criar novos aprendizados. Você toca violão? Tá bom. Eu vou começar também a tocar piano. Entendeu? Então é um aprendizado assim, contínuo, permanente. Nós costumamos dizer que às vezes as pessoas, eu chego no consultório assim, você lê, eu tenho o hábito de ler a Bíblia todo dia. Lindo, mas lê algum tipo de romance, ficção. Então, assim, diversificar a mente é importante.
A condição de você manter o idoso ocupado durante o dia é justamente isso. É como se fosse um músculo. Se você, se você não movimenta, você não carrega peso, seu braço vai ficar flácido, seu corpo vai ficar fraco. A mente é o mesmo processo. Quanto mais, eles chamam de neuroplasticidade, né? Eu acho bonito algumas denominações, né? Neuroplasticidade, plástico, né? Você consegue expandir a vida dessas células, desses neurônios, né? Praticando exercícios, pelos benefícios de hormônios que ativam essas neuroplasticidades e toda uma outra condição, né, de reflexo, de sentido, olfato, paladar. É muito complexo. E às vezes ficar lembrando de detalhes, sei lá, está numa conversa em família, lembrando de detalhes de 10, 15 anos, e a pessoa consegue, com riqueza de detalhes, voltar nesse tempo. Isso também seria um exercício ou não? Seria. Tudo que você usa de forma intelectual, tudo que você usa em forma de trazer sentimentos, emoções. Existem vários segmentos de estudos em relação à demência. E eles acreditam que, num desses segmentos, pessoas alegres têm menos predisposição a desenvolver a demência, justamente pela característica dos hormônios que são gerados no cérebro. Tem mais. Pessoa negativa. Sim. Né? Então, casais, né, que vivem, pessoas solteiras, têm mais chance de desenvolver a demência. Então, são vários os aspectos, são vários os pontos que precisam ser assim sempre denominados, avaliados e trabalhados. Só para concluir, nesse meu projeto do CAPAS, do Centro de Atenção e Prevenção do Alzheimer, existem diagnósticos que fazem a diferença com a demência, como a depressão, a ansiedade, a insônia. Então, pela simples aplicabilidade de testes, né, denominados como testes neuropsicológicos, você muitas vezes consegue triar esse paciente. Não, o score, a nota de corte, está mais para um declínio cognitivo. Não, a nota de score está mais para depressão. Então, direciona-se esse paciente para centros que vão promover atividades para combater a depressão. Vai trabalhar com psicólogos, vai passar com psiquiatras, vai fazer um tratamento muitas vezes terapêutico. Então, é uma riqueza de informações para a doença de Alzheimer em particular e uma infinidade de atribuições que podem, né, ser estendidas aos idosos, não só para a demência, mas aí para a contribuição da sua qualidade de vida. Bacana. Doutor, falando um pouquinho do cenário político agora em Limeira, como que você vê e avalia, né, essa situação em que os dois candidatos que se credenciaram ao segundo turno, Betinho Neves e Murilo Félix, e a candidata hoje vice-prefeita, que se candidatou apoiada pelo governo, não conseguiu alcançar o segundo turno. Como que você avalia essa situação e como você avalia também a formação da própria Câmara Municipal para a próxima gestão, inclusive com 10 novos vereadores? Falando da parte dos extremos, né, do executivo, eu acho que Limeira sempre foi muito dividida em termos de política. Tivemos uma geração passada de Paulo D'Andrea, Jurandir Paixão, Paulo D'Andrea, Jurandir Paixão. Depois vieram outros no meio aí que quebraram um pouco esse elo. E eu vejo que desses 8 anos para cá, existia de novo essa polarização na família Félix e Botion. Eu acho que o tempo, eu acho que teve coisas boas, que o atual prefeito promoveu, mas acho que tem coisas também que poderiam ter sido um pouco melhor. E a população está atenta a isso. Eu acho que a população ela está mais politizada. Desde a última eleição para presidente, eu acho que nós tivemos um ganho muito grande nesse aspecto, onde as pessoas hoje têm um pouco mais, apesar das abstinências, né, na votação ter sido grande, acho que 60 mil, 70 mil, alguma coisa em torno disso, mas as pessoas estão mais politizadas. E eu acho que eles fizeram a opção. E eu tenho a percepção que o Betinho é a melhor escolha para Limeira. Eu tenho essa sensibilidade como médico, como gestor da saúde. Eu percebo que o Betinho Neves ele tem uma característica mais humana.
A cidade, ela tem suas inúmeras prioridades de urbanismo, saúde, educação, segurança, mas eu me identifico muito com essa condição humanitária. E eu não vejo essa mesma condição na Érica e eu não vejo essa mesma condição no Murilo. É importante, é imprescindível, a cidade tem que, o gestor hoje ele tem que ter visão para todos, tem que ter olhos para todas essas situações. Mas o que mais me aproximou do Betinho e o que mais me faz ter essa percepção é essa característica humanitária. Eu acho que isso é um diferencial. Acho que a política ela precisa um pouco mais de pessoas que gostem de gente. Acho que nós esquecemos a política. Eu vejo a política nos últimos 8 anos com muita vaidade, com muito ego, com muito poder para um grupo de pessoas. E eu acho que o Betinho ele vai ser justamente esse. Ele vai fazer essa divisão. Ele vai conseguir fazer essa divisão. Espero ter tomado a decisão certa, espero poder contribuir da melhor forma nesse sentido. Então, muito me agrada. Eu acho que o resultado das urnas podem refletir, né, essa sua pergunta. Mas, em particular, do resultado, como vereador e como dever de ofício, você estará na Câmara fiscalizando, tanto um quanto o outro, independentemente do resultado. Sim. Aí entra a habilidade, né? Você está lá para somar. Eu acho que eu não gosto desse termo partido, né? Partido, a palavra partido parece que parte, racha, né? No meu primeiro mandato eu sempre me declarei como independente. Eu não tinha partido, apesar de ser do partido do PSD, do PSD, eu me declarava independente. Mas eu acho assim, quando você tem uma renovação, como nós tivemos nessa Câmara, tem pessoas que eu não conheço, mas a gente sabe do prestígio que essas pessoas têm na cidade, do nicho que essas pessoas representam na sua comunidade. Eu acho que nós vamos ter uma Câmara bastante forte, uma Câmara bastante que vai realmente legislar para a cidade. Eu acho que o fiscalizar, o ser honesto, isso é ponto passivo, né? Isso é certo fazer. Agora, eu não vejo uma Câmara composta por opositores e por situação. Eu acho que pela primeira vez nós vamos ter uma Câmara independente, onde realmente vão ser criados e discutidos bons projetos, mas que visem o benefício da cidade e da população. Doutor, a parte final eu sempre deixo aqui para as considerações finais. Estou fazendo isso com todos e deixaria então aí o espaço para que você possa, de repente, fazer um agradecimento aos seus eleitores. Fique à vontade aí para as considerações. Obrigado, Lucas. Em primeiro lugar, é a satisfação imensa de ter sido lembrado por você e ter sido convidado. Eu acho que é isso. O Dr. Marcelo Rossi teve 1.551 votos. Eu acho um número bastante expressivo, bastante representativo. Volto, sim, com o desejo de terminar um objetivo que eu não consegui atingir no meu primeiro mandato, que é desenvolver políticas públicas voltadas para o envelhecimento. Eu acho que hoje, com 58 anos, eu tenho muito a contribuir nesse sentido, principalmente na medicina, com a experiência de anos adquiridas. E, evidentemente, que você não faz isso sozinho, você faz isso sempre com um grupo. E a idade nos ensina a amadurecer, a entender, a deixar, muitas vezes, vaidades de lado, né? E realmente sermos mais objetivos. E é isso, o Dr. Marcelo não teve vaidade no primeiro mandato, mas hoje ele tem mais objetividade, hoje ele tem mais habilidade de saber como lidar, como gerenciar e como poder ajudar a contribuir para o progresso dessa cidade que merece um lugar de destaque maior. Muito obrigado, doutor Marcelo Rossi, vereador eleito em Limeira. Desejo que Deus possa te dar muita sabedoria, muita saúde, né, que são pontos extremamente importantes para qualquer área, e no Legislativo não é diferente. Mais uma vez agradeço pela entrevista e desta forma nós encerramos mais um bate-papo
desta vez com o Dr. Marcelo Rossi, vereador eleito em Limeira. Muito obrigado, você que acompanhou essa entrevista.